Você falou na resposta anterior que o Brasil, né, passa esses ciclos de crescimento e crise, né? A gente tem ali quase que um 2 para 1 ali, de 2 de crescimento, 1 de crise, mas quando tem a crise é mais forte. E o PIB brasileiro vem surpreendendo positivamente nos últimos anos. Até algum banco americano revisou recentemente que o Brasil deve crescer, o PIB estimado por ele era de 2,7% nesse ano, deve ser 3% de crescimento. Nessa regra aí, qual a chance da gente estar chegando nesse fim de crescimento pré-crise? Será que essa crise está chegando mais perto? Olha só, eu fico cauteloso, quer dizer, isso que aconteceu no passado. Tem uma dúvida dos economistas sobre o impacto das reformas do governo Temer. Se isso teria aumentado um pouco o nosso produto potencial. Não sabemos. Começa a ter alguns microdados de que a trabalhista teve impacto. Mas, de novo, as bases de dados não estão muito boas, as pesquisas têm dificuldades que não tinham antes. Né, Rodrigo? Saudades da velha PME, né? A gente acompanhava a pessoa. Agora, no máximo, com muito esforço, acompanha em domicílio. Então, mas tem um indício também. Teve também muito retrocesso. Eu tive a paciência com o Marcos, de, no fim do governo anterior, pegar lá 42 medidas. Antes, deu um trabalho, depois descobri quem votou quando. É difícil, tá? Não é trivial, não. Dá pra fazer um... E de retrocessos. Semicondutor na Constituição protegido, enfim, tem a lista. Vocês vão falar no Brasil Júnior, quem quiser tiver paciência, e tem umas colunas minhas na Folha sobre isso. Então não tem uma regrinha, tem uma observação do passado. O passado foi assim. Daqui para frente eu não sei. Não tem muita modelagem para isso. Agora, inclusive, aproveitando para não responder a sua pergunta, achei duas componentes. Uma é essa questão do fiscal. As coisas estão bem, o fiscal vai. Só que no Brasil o gasto é permanente. Eu achei engraçado que o pessoal fala, vamos fazer ajuste fiscal. Não dá para fazer ajuste fiscal no Brasil. Para com isso. Não tem como. O Brasil não é um país normal. Qualquer país razoável, os gastos mandatórios de 60%, pouco mais, pouco menos. No Brasil é 94%. Isso você não pode reduzir. Não mexe na Constituição, não, nem mexer na Constituição. Cláusula pétrea. Não pode reduzir salário, não pode reduzir aposentadoria, não pode reduzir transferência para estados e municípios. Não pode, gente. Que história é essa que vai... Você pode fazer no Brasil é moderar o crescimento, a velocidade de crescimento do gasto. É isso que você pode fazer. Moderar a velocidade, mas não reduzir. Então, na fase boa, você expande. Quando tem problema, você não consegue reduzir. Pode cortar algumas dezenas de bilhões de reais, talvez. Então, a política fiscal já é procíclica. Ela agrava o ciclo. Quando e mais as distorções micro, agrava. E essas distorções micro, elas têm vida própria. Volta e meia aparece uma nova. Lísia no mercado funcionava muito bem até 2009. Um volume de financiamento de 100 bilhões de reais, com juros baratos para pagar o Brasil. 10 anos depois, caiu para 10. Com essas decisões do judiciário, por exemplo, de que se você pagou tantos por cento da dívida, o carro é mais seu do que da empresa de leasing. Essa aí é inacreditável, né? Essa aí é de... tem umas coisas que no Brasil eu conto para estrangeiros eu acho que eu estou inventando história. Ele fala, não, no Brasil virou regra. Não, não é possível. Tem que explicar sistema S, o pessoal também fala assim, não pode ser, não pode ser. Fala, gente, tem um tributo que não vai para o governo, que vai para entidades privadas monopolistas, para financiar representantes, vou usar uma palavra mais elegante, do setor privado. Mas financia Fiesp, CNI, CNS. É um tributo, que é sobre o trabalhador na prática. Isso é uma coisa do Brasil também que as pessoas se atrapalham, né? A diferença entre incidência legal e econômica. Não é legal é quem tira o dinheiro. Mas a econômica é quem de fato pagou a conta, né? Quem paga a conta desse tributo sobre a folha salarial é o trabalhador, né? Mas então a razão é muito isso. E como essas coisas vão mudando, você vai criando um problema onde não tinha. Você vai matando o mercado. Então, você faz reforma boa, que aumenta o mercado, será consignado, alienação fiduciária para automóveis, lei de falência, melhora o mercado de capitais, cria instrumentos de crédito, né? Aí, de repente, vem retrocesso. Aí a pessoa fala assim, não, aquela lei lá não vale mais. E aí você agrava a ciclotimia brasileira.